Bom dia, boa tarde, boa noite, futuro calouro. Meu nome é Breno Meira e o Calourologia hoje é de física. Olha só, a gente vai falar sobre formação de raios, campo elétrico, condução elétrica, uma série de coisas muito legais que o Enem adora e vamos dar uma aprofundada no que foi discutido naquele nosso vídeo em trio sobre climas. O link do vídeo está aqui embaixo, assiste ele que vai ser bem bacana, tudo bem? Desde muito tempo atrás, a humanidade já tenta explicar por que os raios acontecem e de onde que vem esse fenômeno, né? E aí, algumas explicações foram as seguintes. Por exemplo, vem comigo aqui no papelzinho. Os gregos bem antigos explicavam os raios falando que Zeus, insatisfeito com o comportamento humano, tacava raios para poder puni-los e assustá-los, né? A gente sabe que Zeus é super legal, mas não é muito bem isso aí que acontece. Pouco tempo depois, esse carinha daqui, ó, Aristóteles, ele falava que os raios, na verdade, aconteciam quando havia uma colisão entre as nuvens, o que também a gente sabe que não faz muito sentido, né? Mas já era uma forma ali, 300 anos antes de Cristo aproximadamente, de explicar por que é que os raios aconteciam. Agora, vamos entrar na parte física do negócio e vamos tentar entender efetivamente como é que isso acontece. Então vamos lá. Em dias de chuvas, né, a quantidade de nuvens no céu ela é muito grande e essas nuvens elas podem ficar eletrizadas. Existem várias explicações para isso e uma delas é que, na verdade, as partículas de gelo e as gotículas de água entre as nuvens elas colidem, elas atritam e elas vão meio que se eletrizar. Como aquele experimento da escola, que você esfrega uma reguinha no cabelo, a régua fica eletrizada e começa a atrair coisas, é mais ou menos isso que acontece com as nuvens, eletrização por atrito. E aí pode acontecer o seguinte, de uma parte da nuvem ficar eletrizada com cargas de um sinal, enquanto a outra parte vai ficar eletrizada com cargas de outro sinal. A nuvem ela fica polarizada, tudo bem? Dessa forma, estando a nuvem eletricamente carregada e a parte negativa, por exemplo, mais próxima da Terra, vai acontecer o seguinte. A Terra que está inicialmente neutra, ou seja, com cargas positivas e negativas em igual quantidade na sua superfície, vai sofrer um processo chamado de indução. Ou seja, os elétrons da nuvem vão empurrar os elétrons da Terra para a parte mais interna. Dessa forma, a Terra vai ficar com a sua superfície positivamente carregada. E é aí que a magia acontece. Vai se estabelecer entre o céu e a Terra uma propriedade que nós chamamos de campo elétrico. E esse campo elétrico sempre se orienta, né, de onde estão as cargas positivas para as negativas. Estou representando com um vetor aqui para cima e é a letra que a gente usa para campo elétrico. Tudo bem? E o que é que nós sabemos sobre campos elétricos? Que toda vez que você tem uma carga elétrica dentro de um campo elétrico, essa carga elétrica vai ser alvo de uma força elétrica. E aí que vem os seguintes. Você tem aqui um átomo, tudo bem? A gente sabe que o núcleo de um átomo ele é positivo e que os elétrons da eletrosfera são negativos. Esse é um átomo qualquer genérico. E a gente sabe que a força que é exercida em uma carga pode ser calculada por essa expressão aqui, ó. F é igual a Q vezes E. O que isso significa? Vamos lá. O Q é a quantidade de carga. O E é o campo elétrico e o F é a força. Para valores muito grandes de campo elétrico, a tendência é que essa força fique cada vez maior. São coisas diretamente proporcionais. E aí, à medida que essas nuvens vão se atritando e se eletrizando e esse campo elétrico vai ficando cada vez mais forte, o elétron negativamente carregado vai ser puxado para o chão, enquanto o núcleo positivamente carregado vai ser puxado para cima. E se essas forças ficarem muito grandes, a tendência é que esses elétrons sejam arrancados. Se os elétrons são arrancados aqui do átomo, agora eu tenho no meu ar atmosférico elétrons livres e aí é tudo que eu precisava para que essas cargas acumuladas nas nuvens venham em direção ao chão. Elétrons livres, meio de condução, diferença de carga, tensão elétrica de milhares e milhares de volts e aí o raio pode acontecer. A descarga elétrica neste caso vai acontecer, ó, tadam, em direção ao chão. A energia luminosa chamamos de relâmpago, o som advindo da expansão rápida do ar aquecido chamamos de trovão e o fenômeno como um todo nós chamamos de raio.
Futuro calouro, deu para entender? Vou recapitular para a gente poder dar sequência. Nuvens eletrizadas induzem uma polarização na Terra, cargas de sinais opostos. Estabelece-se um campo elétrico que ioniza o ar atmosférico, fazendo com que esse meio fique condutor, permitindo a queda da descarga elétrica, a queda dos raios em direção ao chão. Breno, eu já ouvi falar de um outro negócio que era o seguinte. Eu escutei falar uma vez que podia ter raio, sim, do chão para a nuvem. Pode? Pode. Não tem problema nenhum, tudo bem? Mas aí o processo deveria ser o contrário, né? A parte de baixo da nuvem positivamente carregada e aqui nós teríamos excesso de cargas negativas. Pode acontecer sim. Da mesma forma que também pode acontecer raios entre nuvens ou até mesmo dentro da nuvem. Tranquilinho? E aí, uma pergunta fantástica, futuro calouro, que é a seguinte: como que a gente pode se proteger de raios, né? Vocês já devem ter escutado algumas coisas relacionadas com isso. Fala-se muito, por exemplo, dos carros e de uma série de outras possibilidades. Vamos lá. Se você, por exemplo, estiver dentro de um carro e cair um raio dentro desse carro, você está protegido? Você está tranquilo? Sim ou não? A resposta é sim. Só que aí muita gente fala que isso acontece por causa dos pneus de borracha, e não tem nada a ver com isso. Vamos lá. Lembre-se que o próprio ar atmosférico, tudo bem? Que era isolante, se tornou forçadamente um condutor. Teve um cara, esse belíssimo rapaz aqui, que é o Michael Faraday, tudo bem? Aquele lá da gaiola de Faraday, que ele descobriu que quando você tem um material condutor eletricamente carregado, a carga elétrica se acumula e se movimenta pela parte mais externa, de forma que não tem campo elétrico no interior e também não tem corrente elétrica passando por aqui. O que isso quer dizer? Que se você tiver, por exemplo, um carro em uma região onde está rolando raios, né, essa descarga elétrica ela vai passar pela parte externa e vai para a Terra, não atingindo quem está lá dentro. Beleza isso? Você acha até algumas fotos muito curiosas e muito interessantes, né, para quem não estava dentro do carro, dos pneus dos carros derretidos após o recebimento desse raio. Além disso, temos uma outra possibilidade que este carinha bonitinho aqui, ó, descobriu que foi o seguinte, né? Esse rapaz, ele é o Benjamin Franklin, e ele descobriu o seguinte, que se você tiver um condutor eletrizado, vai ter acúmulo de cargas na parte externa? Sim, mas a quantidade de carga acumulada, na verdade a densidade de carga é maior na região pontiaguda. Isso chama poder das pontas. E o que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, deixa eu dar uma mexida no meu desenhozinho aqui, ó. Que se você tiver, por exemplo, uma região algo bem pontiagudo, beleza? Em uma região onde vai rolar raios, vai ter acúmulo de cargas, por exemplo, positivas na superfície da Terra? Vai. Só que nessa região pontiaguda, você tem um acúmulo maior, mais densidade de cargas, poder das pontas. E aí eu te pergunto, se você fosse um elétron que cai dessa nuvem, por exemplo, em direção ao chão, você se sentiria mais atraído por onde? Por essa região com algumas cargas negativas ou por aqui que tem um monte? Eu acho que a resposta ela é bem tranquila. Ó, a tendência é que esses raios caiam preferencialmente nas regiões pontiagudas, né? Aqui eu estou representando pela Torre Eiffel, que recebe uma quantidade absurda de cargas, de descargas elétricas advindas de raios durante o ano. 300, 400, é uma quantidade bem grande. E aí, o que acontece com essa carga? Você joga ela no chão via aterramento, né? Aqui nas grandes cidades nós utilizamos dispositivos chamados para-raios para poder resolver isso. Fica lá no alto do prédio, um espetão de metal, que ele vai preferencialmente receber as descargas elétricas, pegar esse excesso de cargas e jogar na superfície, protegendo ali a sua casa e tudo mais. Então, ó, temas fortíssimos para a prova do Enem. Formação de raios, o rompimento da rigidez dielétrica, que é quando eu explico que o elétron arrancado torna o ar condutor, poder das pontas e blindagem eletrostática. Valeu? Já caiu isso tudo no Enem e sempre aparece em todos os vestibulares. Futuro calouro, então é isso. Aquele abraço, espero que tenha gostado. Não deixa de comentar, de dar o seu like e de falar pra gente o que tá achando do nosso projeto aqui do Calourologia. Ah, e compartilha com o pessoal também. Valeu? Beijo, até mais!